Olá, sabes como usar o loop do while em C Sharp? Bem-vindo ao curso de C Sharp, eu sou Ayrton e essa é a aula número 14. Veremos como utilizar o loop do while. Na aula passada nós falamos acerca dos loops, vimos o que são e falamos do loop while. Nessa aula vamos falar do loop do while e veremos a diferença entre o loop while e o do while. Na próxima aula falaremos acerca do for e do for each. Loops, nós já vimos que são estruturas que nos permitem repetir um determinado bloco de código. E na aula passada nós falamos acerca do while, que também é um loop que é usado quando não sabemos o número de vezes que devemos executar um determinado bloco de código. Agora falaremos acerca do loop do while. O loop do while também é utilizado quando nós não sabemos qual é o limite de execução de um bloco de código, conforme o while. Não sabemos qual é o limite ou quantas vezes um bloco de código deve ser repetido. E ele tem uma particularidade que ele executa pelo menos uma vez um bloco de código. Vamos utilizar o exemplo da aula passada, da aula 13. Abre o Visual Studio, onde vimos um programa que imprime os números pares de 0 até um limite determinado pelo utilizador. Agora, utilizando o do while, nós queremos que depois de o utilizador fazer essa operação, vamos lhe perguntar se ele deseja continuar, ou seja, se ele deseja repetir, ou seja, fazer essa operação novamente. Para isso, vamos mandar uma mensagem após ele executar, mandando mensagem console writeLine. Desejas continuar? Sim ou não? Mandamos a mensagem ao utilizador se ele deseja continuar ou não. Vamos criar uma variável que vai receber essa resposta com o nome de resposta. Resposta vamos ler do comando readline. Os dois são string, então não há necessidade de fazer conversão. Se a resposta for diferente de sim, ou resposta diferente de não, ou seja, se ele escrever alguma coisa que não seja sim nem não, então vamos lhe mandar uma mensagem dizer que a escolha está errada. Lhe mandar mensagem writeLine. A escolha é inválida. A escolha é inválida. Diz sim ou não. Então, ele vai lhe perguntar, deseja continuar? Sim ou não?
ele vai ter que responder sim ou não, e a resposta vai estar armazenada na variável com o nome resposta. Agora, se ele escrever qualquer coisa que seja diferente de sim e de não, então vamos lhe dizer que a escolha dele é inválida. Vamos lhe pedir para que digite de novo sim ou não. Para isso vamos utilizar o ciclo do while. Esse todo comando, esse todo bloco de código, colocaremos dentro do while. Essa é a sintaxe do while. Primeiro, o do, dentro de parênteses, vamos colocar o bloco de código que nós queremos que seja repetido pelo menos uma vez, e no fim é onde nós colocamos a condição entre parênteses. Está aqui o while. Vamos colar. Está aqui. Queremos que isso se repita. Se ele colocar uma resposta que seja diferente de sim ou de não, vamos repetir essa mensagem. Vamos dizer, diz sim ou não. Então a condição será essa resposta. Se a resposta, vou copiar. A condição, como é a mesma daqui, vou copiar isso. Se a resposta, enquanto a resposta for diferente de sim ou diferente de não, ou seja, enquanto a resposta não ser sim ou não, vamos repetir esse bloco de código. Agora está nos gerar um erro. Está a dizer que não existe nesse contexto essa variável. Não existe porque ela está declarada dentro da própria estrutura. E não pode, tem que ser fora. Vou colocar aqui em cima e vou dizer que ela é vazia. Empty. Começa com um valor vazio. Vou apagar aqui, já fiz uma declaração uma vez. Agora sim, vamos testar. Por favor, digite o limite. Vou meter 24. Imprimiu. Desejas continuar? Sim ou não? Vamos escrever qualquer coisa. Diz, a escolha é inválida. Diz sim ou não. Vamos escrever novamente outra coisa. A escolha é inválida. Diz sim ou não. Desejas continuar ou não? Vamos dizer sim. Então ele vai repetir. O que aconteceu? A escolha é inválida. Deseja continuar? Sim. Por que está a repetir? Vamos ver. O problema está aqui. Se a resposta é diferente de sim e se for diferente de não. Então é isso. Por isso estava a dar erro. Vamos tentar novamente. Vou colocar 14. Deseja continuar ou não? Escrever qualquer coisa. Escolha a errada. Deseja continuar sim ou não? Sim. Nosso programa saiu. Então está a funcionar. Agora, se ele digitar sim, o que é que deve acontecer? Ele deve pedir novamente o limite para repetir a operação. Para isso, vamos utilizar novamente o comando do. Vamos utilizar aqui em cima
Dentro desse nosso ciclo, o que terá? Terá todo esse código. Vamos copiar e vamos colocar aqui. Tá bom. Estamos a dizer que tudo isso que está aqui vai se repetir se a resposta for igual assim. Então vamos colocar aqui resposta. Então a resposta for sim. O que aconteceu? Está a dizer que essa variável não está nesse contexto. Devemos declarar essa variável fora da estrutura do. Vamos testar. Deseja continuar? Sim. Meti diferente, igual. Enquanto a resposta for, ou seja, repete tudo isso que está aqui enquanto a resposta for sim. Vamos executar. Colocar 12, imprime. Deseja continuar? Sim ou não? Sim. Digite o limite. Meter 100. Imprimiu todos. Deseja continuar? Não. Saiu. Agora, essa linha, queremos que essa pergunta comece numa nova linha. Vamos meter o caráter /n. O caráter /n é utilizado para quebrar linha, ou seja, para iniciar uma nova linha. Veja o que acontece. Digitar. Olha, mudou de linha. Agora, se eu escrever em minúsculo, sim, o que acontece? Diz escolha inválida, não pode. Então, vamos ter que ver esse problema. Se eu digitar não, minúsculo, não pode. Se eu digitar em maiúsculo, tudo em maiúsculo, não dá. Temos que ver esse problema. É o mesmo problema do programa passado. Dessa vez a solução será colocar a função toUpper e aqui meter tudo em maiúsculo. Essa função vai transformar todo o caráter que o utilizador digitar aqui em maiúsculo. Então a resposta aqui temos que colocar também em maiúsculo. Aqui também. Aqui e aqui. Assim, qualquer tipo, mesmo que ele meter em alternar entre maiúsculo e minúsculo, ele vai reconhecer como maiúsculo a letra. Veja o exemplo, ele vai digitar 12, 20. Imprimiu os 20. Deseja continuar? Sim ou não? Vamos dizer sim. Vamos alternar esse minúsculo e maiúsculo, esse M minúsculo. Entendeu como sim? Tá bom. 12. Deseja continuar? Não. Vou alternar também. Reconheceu e saiu do programa. Então é assim que utiliza-se
a estrutura do while. Tá aqui o do while. Esse tipo de ciclo é usado quando queremos que um bloco de código seja executado pelo menos uma vez. Foi o que nós vimos. Como é que funciona? A condição é verificada no fim da estrutura. Assim ele garante que o bloco de código primeiro seja executado. Depois de executar o bloco de código, uma vez que ele garante a execução do bloco de código, ele vai verificar no fim a condição. Se for verdadeira, ele vai voltar a repetir. Se for falsa, ele vai sair, mas já executou uma vez o bloco de código.